O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de fazer duas observações a respeito do Evangelho de hoje. Continuamos como desde o início desta semana até o final, nós iremos ouvir sempre a proclamação do capítulo 6 do Evangelho de São João, vai até sábado, o capítulo 6. E hoje nos é apresentado esse trecho aqui, os versículos 44 a 51. E Jesus faz uma afirmação interessante, profunda: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. Isto é, o movimento, o Pai envia o Filho para nós, e o Pai nos atrai para o Filho. Percebe que aqui todo o movimento é do Pai. O Pai amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho. João, mesmo Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Ele amou o mundo e nos enviou o seu Filho. E ele nos envia para o seu Filho. Isto é, ninguém vai a Jesus se não for movido pelo Pai. Ele é o grande provocador do encontro, porque ele envia Jesus e nos envia a Jesus. E Jesus continua aqui: está escrito nos profetas: todos serão discípulos do Pai, de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Então, de alguma maneira, o discipulado acontece primeiramente com o Pai. Quem escuta o Pai, quem é obediente ao Pai, quem ama o Pai, vem a mim. Percebe, meus santos, o quanto, infelizmente, muitas vezes na nossa espiritualidade, o Pai é um ilustre desconhecido. Isto é, nós rezamos ao Filho, nós rezamos ao Espírito Santo, nós conversamos com Jesus, nós conversamos com o Espírito Santo, mas pouco conversamos com o Pai, dialogamos com o Pai. Por quê? Porque de alguma maneira nos esquecemos de que Ele é amor e de que tudo na nossa vida foi causado pelo Pai. Imagine, a nossa salvação veio do coração do Pai. A Eucaristia é um dom, é um presente do Pai para nós, porque nós não teríamos Eucaristia se Jesus não se tivesse feito homem. Nós só temos a Eucaristia
o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor no sacramento, porque Jesus se fez homem. E Jesus, quando pensou em instituir a Eucaristia, assim como todos os outros sacramentos, ele pensou porque viu isso no Pai. Eu não faço nada que não tenha visto no Pai, diz Jesus. Então, esse trecho, meus santos, é uma ocasião de nós, na nossa oração diária, nós pedirmos a Deus, nós pedirmos ao Pai a graça de uma maior intimidade com Ele. Imagine nós, são de todo católico. A Santa Missa é uma oração do Filho ao Pai, no Espírito Santo. Mas é uma oração dirigida ao Pai. A oração coleta de hoje, ela nos fala da ternura do Pai, do amor do Pai, do amor generoso do Pai. Vale até a pena ler. Diz aqui: ó Deus onipotente, sempre está falando com o Pai, hein? Ó Deus onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno. Dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno. Então, meus irmãos, é um conselho aqui de nós pedirmos a Deus a graça de uma maior intimidade com Ele. Você vai dizer, mas padre, mas quem está junto do Filho, automaticamente está junto do Pai e do Espírito Santo. É verdade, meus santos, é verdade. Deus é um só, mas como Deus são três pessoas, Deus é um só, mas são três pessoas, é importante e fecundo espiritualmente que eu me relacione com as três pessoas da Santíssima Trindade. Porque, não obstante seja verdade que quem está unido ao Espírito está unido a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é verdade que é uma riqueza da nossa fé que nós nos relacionemos com os três, como gostava de dizer Santa Elizabeth da Trindade, o meu divino três, porque Deus, quando se revelou, Ele se revelou como o Pai, Filho e Espírito Santo. Pois bem, este era o primeiro ponto que eu gostaria de salientar para retornar para o ponto fundamental que tem nos acompanhado durante toda esta semana, que é a Eucaristia. Esse capítulo 6, esse capítulo que eu disse em um dos dias desta semana, que era um dos capítulos mais católicos da Sagrada Escritura, porque é o capítulo da Eucaristia, que nós católicos, espero, saibamos de cor. Talvez seja um pouquinho difícil, mas que tenhamos tanta intimidade com esse capítulo, que já o tenhamos lido tantas vezes, e se não ainda, que assim o façamos, que comecemos a lê-lo, de modo que seja uma leitura habitual, uma leitura muito conhecida, de modo que quando começa a ler, você quase que acompanha. Eu não sei se você tem essa experiência de alguns salmos que você conhece tanto, que é verdade, você não sabe de cor, mas você conhece tanto que quando alguém começa a rezar, você consegue acompanhar. Embora se você parar, você sozinho, você não consegue, mas se alguém começar, você acompanha, porque você já rezou aquele salmo tantas vezes. Por exemplo, o Salmo do Bom Pastor. Pode ser que muita gente não saiba, mas muita gente o acompanhará com facilidade se alguém começar a rezá-lo, que como já o rezou tantas vezes, quase que de cor já o guardou, já o sabe, já o decorou. Pois bem, então apenas aqui me refiro ao capítulo 6. Retornemos a ele então. Jesus diz aqui, mais adiante no versículo 48, eu sou
o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Como assim? Como assim nunca morrerá? Porque nós sabemos que muitos cristãos que creem em Jesus, que têm uma fé eucarística e que receberam Jesus, comeram do pão da vida, comungaram e morreram. E como aqui Jesus pode dizer que quem comer deste pão nunca morrerá, viverá eternamente? No versículo 51, ele enfatiza. No versículo 50, ele diz que nunca morrerá. No versículo 51, ele diz que viverá eternamente. Isso ele repetirá outras vezes. No versículo 58, nós poderemos ouvir novamente Jesus dizer: quem come deste pão viverá para sempre, viverá eternamente, nunca morrerá. O mesmo São João, estamos aqui no Evangelho de São João, mas o mesmo São João, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 8 a 9, você pode depois em casa procurar, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 ao 11, que nono, 8 ao 11, ao versículo 11, nós veremos que o mesmo São João, ele fala aqui de uma segunda morte, isto é, ele se refere a duas mortes, mas ele diz que aqueles que crerem em Jesus, que aqueles que forem fiéis a Deus, aqueles que perseverarem, eles não experimentarão a segunda morte. Então aqui nós podemos compreender o que significa dizer que aquele que come deste pão nunca morrerá, porque São João está se referindo aqui a esta morte, a esta segunda morte, que aqueles que dele comerem, que comerem daquele pão, nunca morrerão. É a morte eterna, é a morte final, não a morte biológica. É claro que a morte biológica, todos nós experimentaremos, se não for o caso de Jesus voltar quando estivermos vivos. Mas se este não for o caso, todos nós morreremos, todos nós experimentaremos a morte biológica, mas não a morte eterna, não a morte do espírito, não aquilo que nós classicamente falamos de inferno. Deixa eu ler aqui o texto e depois irei dar mais um passo neste sentido. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. O anjo da igreja de Esmirna escreve. Então, é uma mensagem para a igreja de Esmirna, que estava passando por uma grande perseguição, por uma grande provação. Então, o anjo diz, versículo 10, não temas o que deverás padecer, não temas os sofrimentos pelos quais haverás de passar, não tenha medo das tribulações que estão chegando. É isso o que o anjo de Deus diz à igreja de Esmirna: não tenha medo, não temas, o diabo vai colocar alguns de vós na prisão, e sofrereis durante 10 dias, sê fiel até a morte, isto é, desses que serão presos, se não todos, muitos morrerão. E o anjo de Deus diz: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Ao vencedor, aquele que for, palavras bem simples, o anjo da igreja de Esmirna está dizendo: quem for fiel até o fim,
não irá para o inferno. De modo que quando nós aqui escutamos São João que diz, no Evangelho de hoje, que quem come deste pão não morrerá, isto é, não experimentará a segunda morte, ele está dizendo que quem come deste pão vai para o céu. Percebe, meus santos, que promessa maravilhosa de nosso Senhor? Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come deste pão nunca morrerá. Isto é, quem come deste pão vai para o céu. Quem come deste pão não vai para o inferno. Quem come deste pão terá a vida eterna. Quem come deste pão não experimentará a morte eterna. Meus irmãos, mais uma vez, e nunca será muito isso dizer, precisamos pedir a Deus que aumente no nosso coração o amor à Eucaristia, que aumente no nosso coração o desejo de receber a Eucaristia. Você vai dizer, padre, mas parece até que o Senhor está sendo masoquista, ou melhor, sádico, quer aumentar em nós o sofrimento, falando tanto de Eucaristia neste período em que ela de alguma maneira se tornou mais difícil a nós. Então, primeiro ponto, é que a liturgia fala a respeito da Eucaristia. Eu não crio os temas me são propostos. Primeiro ponto. Segundo ponto, isso não é mal. Aumentar em nós o desejo da Eucaristia, mesmo quando ela está um pouco difícil de ser recebida, isso de alguma maneira é benéfico, porque lembra, os desejos santos, eles crescem com a demora. Então é bom que nós aumentemos no nosso coração o desejo de receber a Eucaristia. E terceiro ponto, em muitos lugares, inclusive aqui na nossa arquidiocese, não é verdade que é impossível de se receber a Eucaristia. Em algumas igrejas, a Eucaristia está sendo distribuída. Existe o chamado serviço de comunhão. Aqui mesmo, na nossa paróquia, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 9 da manhã, e aos sábados, das 4 da tarde às 6 da tarde, a Eucaristia é distribuída. Vinde a mim, todos vós que estáis sedentos de mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Quem come a minha carne viverá para sempre. Quem come a minha carne não experimentará a segunda morte. Quem come a minha carne nunca morrerá. João capítulo 6, versículo 50. Peçamos, meus irmãos, peçamos a nosso Senhor, peçamos ao Pai. Lembra que a primeira parte da homilia de hoje, na primeira parte da homilia de hoje, eu falava a respeito da importância da nossa oração ao Pai? Pois bem, peçamos ao Pai que Ele coloque no nosso coração um desejo de receber o presente que Ele quer nos dar. Imagine a tristeza que nós causaríamos a alguém que chegasse para nós com um presente e nós fizéssemos pouco caso daquele presente, que nós simplesmente o colocássemos lá num canto e não dessemos bola para aquele presente. Você já deve ter dado algum presente a alguém, ou já deve ter recebido um presente, e é uma atitude quase que normal. A gente espera que a pessoa abra, porque a gente espera a reação na expressão da pessoa diante do presente, que nós queremos agradar a pessoa presenteada. Pois bem, nós daremos alegria a Deus se nós amarmos este dom, este presente que Ele nos deu. Então peça ao Pai: meu Pai, concede ao meu coração aquele fervor que os santos tinham, que São Padre Pio tinha pela Eucaristia, que Santa Teresa d'Ávila tinha pela Eucaristia, que Santa Catarina de Sena, a respeito da qual ontem nós meditávamos, tinha aquele amor profundo pela Eucaristia,
que o mártir Mateus Moreira, aquele que teve o coração arrancado pelas costas e gritava: louvado seja o Santíssimo Sacramento, que nós tenhamos um amor semelhante, um amor à Eucaristia tão profundo e que nos faça buscá-la, e que nos faça comungar bem, e quando as missas retornarem, que nos faça participar da Santa Missa com toda piedade, com toda devoção. E eu não tenho dúvidas de que, se essa realidade começar a acontecer ou a crescer nos nossos corações, quando nós comungarmos, esta palavra na nossa vida se realizará. Quem dele comer nunca experimentará a morte. Quem dele comer viverá para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.